Viva, sejam muito bem-vindos. O convidado de hoje do TDM Entrevista é um dos grandes especialistas em Portugal na área da economia e gestão dos média. É presidente da Associação Internacional de Gestão dos Média, professor na Universidade do Porto e investigador do Centro de Investigação em Média e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, onde fez um pós-doutoramento no quadro de uma parceria com a Universidade de Colômbia. Tem também um vasto currículo na área empresarial, como gestor e consultor no setor dos média e também no âmbito de diversas organizações e entidades portuguesas e internacionais na área da comunicação social. É autor e coautor de mais de uma dezena de livros relacionados com a gestão, economia e políticas públicas na área dos média e também das indústrias criativas. E é ainda sócio fundador da editora Média 21. Dr. Paulo Faustino, muito obrigado por estar connosco no TDM Entrevista. É um regresso a este programa 7 anos depois. Viva, efetivamente é um regresso e desde já agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Há bem pouco tempo foi aprovada no Parlamento Europeu uma diretiva que visa obrigar os gigantes da internet, como a Google e o Facebook, a obter autorização por parte dos meios de comunicação social para poderem disponibilizar a informação e os conteúdos por eles produzidos, caso contrário terão de ser retirados. É uma forma de tentar levar uma partilha vista como mais equitativa dos recursos gerados nesta área, nomeadamente através da publicidade, e que tendem a concentrar-se mais nos agregadores do que propriamente nos produtores, digamos, das notícias. De referir, e é um dado significativo nesta altura, Google e o Facebook faturam mais do que todas as revistas, jornais e rádios em todo o mundo. Gostava de lhe perguntar como é que vê esta questão e de que lado da barricada é que está. Foi um debate aceso durante anos no Parlamento Europeu. Como é que vê esta questão? Eu estou do lado da barricada europeia, porque de facto o que tem acontecido nos últimos anos, não é? Enfim, há outras realidades similares noutros setores, é de facto um domínio bastante significativo, brutal mesmo, de algumas empresas, que no fundo, especialmente americanas, que desenvolvem negócios da internet, digamos, e vão buscar recursos a outros países e não pagam taxas como pagam os operadores locais. Portanto, isso acontece em várias áreas, é uma discussão recorrente e a União Europeia, durante muitos anos, tem sido bastante pacífica e permeável nesse sentido. Porém, de facto, a União Europeia começa a ver que isto é uma tendência recorrente e está a perder competitividade a todos os níveis a este domínio, porque não há grandes gigantes tecnológicos europeus. Portanto, o que temos são os americanos e brevemente vamos ter os chineses também a disputar claramente ataque a ataque com os Estados Unidos. Já estamos a ver esta guerra da Huawei, que já é um bom indicador desse princípio. Já agora, só um pequeno parênteses, se houvesse gigantes europeus, gigantes mundiais com origem na Europa nesta área, acha que esta discussão teria surgido no Parlamento Europeu e esta diretiva teria sido aprovada? Não, se fossem alemães ou franceses. Portanto, eles competiriam, digamos, tentariam competir a nível global. Mas, de facto, a questão que coloca permite-me fazer a ligação imediata. Evidentemente que essa lei é justa e o que está a acontecer, de facto, é o que, enfim, tem a ver com aquilo que eu referi e, sobretudo, os alemães e os franceses estão a perder aqui muito terreno, não só porque não têm uma linguagem tão universal como é a língua anglo-saxónica, por outro lado, com a saída do Reino Unido, enfim, ainda não se consubstanciou, mas, enfim, para já está mais fragilizado. Portanto, já não tem tanta capacidade de lobby. Esta lei é mais fácil, porque, obviamente, que o Reino Unido iria só pôr isto, porque, no fundo, o Reino Unido também, em geral, também tem alguma vantagem, porque também tem a ver com a promoção da cultura anglo-saxónica, com estas transações internacionais que se fazem pelos gigantes, digamos, a maior parte deles com origem no Silicon Valley e noutras regiões dos Estados Unidos. Bom, sobre a questão concreta do setor dos mídia, portanto, e aí tem, de facto, uma importância redobrada, precisamente porque, até na minha opinião, se calhar vou usar aqui uma expressão um bocado abusiva, é um negócio em certo sentido parasitário. Pronto, e é um bocado essa interpretação que a União Europeia, de facto, digamos, criou tomou essa decisão, ainda não teve os efeitos, e vamos ver se vai ter os efeitos expectáveis, mas, no fundo, o que é que acontece aqui? Isto é um negócio parasitário na medida em que, por um lado, as empresas de mídia têm custos com direitos de autor na produção dos conteúdos, não é? Por outro lado, o Google, enfim, e aqui de facto é o Google, essencialmente, vai, no fundo, utilizar esses conteúdos e, para além disso, a esses conteúdos associa publicidade.
Ou seja, portanto, no fundo, se quiser, buscar aquilo que custou, digamos, as empresas de mídia de produzir e depois ainda se associa à publicidade. E, portanto, dito isto, evidentemente são duas fontes de recursos principais, porque os mídias têm um negócio dual, como sabemos, têm, no fundo, dirigido-se a dois mercados, o mercado da publicidade e o mercado do conteúdo. Portanto, os mídias perdem não só pela publicidade, e aí as perdas são absolutamente astronómicas, e perdem em certa medida porque, enfim, embora não se possa comparar naturalmente o jornalismo em certas plataformas online com aquilo que nós estamos habituados ao jornalismo clássico, há sempre pessoas que são mais levianas na análise e do consumo de informação, e para elas é suficiente ter um parágrafo a explicar uma notícia do que estar a ler aprofundadamente. Portanto, até aí também perdem. O que está aqui, de facto, em causa são duas questões fundamentais para a União Europeia, e esta lei, em certa medida, veio atrasada. Portanto, é efetivamente, por um lado, uma perda substancial de competitividade, porque os negócios são cada vez mais digitais. Portanto, e de facto os Estados Unidos inovou, investiu, mas tem que haver aqui alguma regulação, porque no fundo o que acontece é que estas empresas também não pagam, para além desse aspecto, não pagam os impostos necessários. Por exemplo, o Google tem beneficiado muito de ter a sua sede na Irlanda, aliás, e a Amazon. Portanto, ou seja, há aí outra questão fundamental, não é só a questão em si mesmo de ir buscar a publicidade às empresas de mídia, não é só não pagar devidamente os conteúdos, digamos, produzidos pelas empresas de mídias que são associados à publicidade que é explorada pelo Google, mas tem a ver com outros impostos que não são pagos por estas empresas e, aliás, há multas brutalmente elevadas, já aplicadas, obviamente que estas empresas têm recursos internos, grandes escritórios de advogados por esse mundo fora, a tentar, digamos, ou protelar a situação, ou justificar que, no fundo, que estão a cumprir as normas de concorrência. Portanto, isto vai ser uma guerra que vai demorar algum tempo, e sei que eu tenho sou um bocado cético, mas isto tinha que ser feito. Qual vai ser o desfecho final disto? Porque isto vai demorar muito tempo para trazer resultados, mas tinha que ser feito. Primeiro, mesmo do lado da Europa, ainda não é uma questão fechada, porque ainda tem que ser aprovada pela Comissão. Sim. E depois é a aplicação durante 2 anos nos diversos O Google faz estados. muito lobby internacional, o Google tem em várias regiões, aquilo a que nós chamamos, ou que eles chamam de uma forma diplomática, em vez de chamarem lobbyistas, chamam-lhe os responsáveis por Public Affairs, que no fundo estão a fazer lobby, tem uma bateria de lobbyistas pela União Europeia, estão a tentar criar... E tem muito mais recursos do que as próprias entidades europeias. Esse é o problema clássico desta questão da regulação, digamos, das empresas gigantes, porque os regulados normalmente têm muito mais recursos que os reguladores e muitas vezes vencem os reguladores especialmente por esses recursos. Para não falar que muitas empresas na União Europeia, enfim, provavelmente muitas pessoas responsáveis por estas áreas na União Europeia, provavelmente têm algumas relações privilegiadas. Pronto, mas vamos acreditar, isso acontece em qualquer atividade, mas vamos acreditar que, de facto, desta vez já há, de facto, uma situação séria, porque compromete completamente a curto, médio e longo prazo a competitividade da União Europeia. É isso que está em questão, sem dúvida nenhuma, para além da sua identidade cultural. E, portanto, creio que acredito que vai avançar esta questão, porque isto também é uma fase nova, porque estas empresas beneficiaram um bocado da sua capacidade de inovação e nesse aspecto, obviamente, que tem que ser enaltecido esse mérito dessa capacidade inovadora, portanto, e aproveitar um vazio da regulação. Portanto, isto é tudo uma aprendizagem que está a ser feita e não houve tempo ainda, porque estes processos são processos burocráticos longos, ainda não houve tempo para, digamos, depurar, por assim dizer, medidas, pensamento e medidas regulatórias para mitigar estes problemas. Estamos a falar de uma dimensão importante daquilo que está em causa, que tem a ver com as notícias, o jornalismo, o acesso à informação, mas esta lei é muito mais abrangente, tem também a ver com questões de entretenimento, claro, era isso que eu estava, direitos de autor. Exatamente, era isso que estava a falar, tem inclusive a ver com a produção audiovisual da Europa, é por isso é que eu estava a falar da questão de alguma perda de identidade europeia. Os franceses aqui estão particularmente preocupados, porque, no fundo, enfim, já deviam ter preocupado há alguns anos, porque a cultura francesa tem vindo a perder a todo o terreno, em toda a linha. Portanto, a França, como sabemos, já foi um país até com alguma influência cultural no mundo e com alguma produção audiovisual, pronto, aliás, como os italianos. E hoje isso não existe, porque de facto houve essa capacidade exportadora dos Estados Unidos para a Europa, essencialmente, curiosamente, um país também anglo-saxónico, que muitas vezes não falamos muito, que é a Austrália, tem uma capacidade de produção audiovisual muito interessante para a dimensão do país que tem, e obviamente o Reino Unido. Portanto, eu creio que há ali o eixo franco-alemão que estão, de facto, ainda bem, unidos
unidos nesta questão, porque eles, de facto, são os grandes predadores. Os alemães são, sobretudo, predadores no negócio dos mídias e da imprensa, porque eles têm uma imprensa muito forte. A Alemanha, de facto, é uma potência mundial na imprensa. E os alemães estão muito preocupados porque estão a perder a sua identidade cultural, a sua influência cultural, que muitas vezes era transmitida pela produção audiovisual que tinha. Portanto, eles vêm, digamos, olham para este momento como um período para reganhar algum tempo perdido nesse aspecto. Queria só aqui sublinhar um aspecto relativamente interessante que ilustra, de certa forma, o esforço que o Google está a fazer, digamos, para conseguir influenciar, e aqui isto não tem que ser visto de uma forma negativa, evidentemente que eles tentam lutar pelos interesses deles, o que é legítimo, como também é legítimo exigir que paguem mais impostos, como as empresas, os operadores desses países normalmente fazem, mas o Google criou um fundo europeu, sediado em Paris, por acaso o presidente até é um português, que no fundo foi uma forma de criar ali algumas relações com as empresas de imprensa, neste caso concreto a imprensa, jornais, revistas, e criou um fundo para os ajudar na migração para o digital. Pronto, enfim, estas medidas fazem algum sentido, mas eu creio que a questão é mais profunda também. Aliás, em Espanha, os jornais espanhóis em tempo juntaram-se para impedir o Google de usar os seus conteúdos. Claro que a seguir... Já aconteceu. Já aconteceu, e a seguir, de facto, pronto, eles depois perceberam, decaiu completamente digamos, as consultas online, como é natural. Bom, e é este trade-off que há aqui um dilema, quer dizer, por um lado, as empresas de mídia precisam do Google para terem visibilidade no digital, mas por outro lado, isso não é proporcional, essa vantagem de exposição no digital não é proporcional aos benefícios que recebem, nomeadamente decorrentes da publicidade. Até agora é uma win-win situation, mas há uma parte que ganha muito mais do que a outra, e agora é a questão de se chegar a um equilíbrio. Neste caso nem é um win-win, desculpa. Há win-win no sentido em que, também é verdade, como acabou de dizer, os acessos à informação também dependem do Google, e o público chega aos locais muitas vezes através... Mas uma parte do win é mais simbólica e a parte do Google é realmente mais material. Ou seja, a discussão agora põe-se no ponto de equilíbrio entre uma parte e outra. Qual é a sua visão sobre esse equilíbrio ótimo que se pretende atingir? Eu acho que o desequilíbrio é tão grande. Sim. Que eu não sei se há aqui um ponto intermédio para chegar a algum equilíbrio efetivo. A questão é um bocado mais profunda, tem a ver com o modelo de negócio das empresas de mídia. Claro que o Google aqui tem esta responsabilidade. Há aqui duas situações que é preciso distinguir. Uma é aquilo que é a conjuntura adversa que as empresas de mídia têm pela disrupção criada pelos meios digitais e, de alguma forma, por uma alteração substancial do comportamento do consumidor. Portanto, esse é um aspecto estrutural dos mídias que já não vão ser como foram no passado do ponto de vista das grandes audiências que tinham. Portanto, esse tempo acabou, não vão recuperar de todo. Já não vai ser possível. Agora, outra questão é a questão regulatória do Google. Portanto, a questão regulatória do Google pode ser parcialmente resolvida, mas isso, mesmo que seja resolvida, não é por aí que as empresas de mídia vão, por si só, recuperar a sustentabilidade dos seus modelos de negócio. Como é que se recupera essa sustentabilidade? Bom, se eu conseguisse responder a essa questão, provavelmente seria o consultor que mais dinheiro ganhava a nível mundial. Não é fácil, mas obviamente que observo algumas tendências. E uma das tendências é claramente as empresas de mídia estão a usar, no fundo, aquilo que são as suas marcas, que ainda são fortes, digamos, do ponto de vista da percepção dos consumidores de mídia, e estão a desenvolver outras áreas de negócio, algumas mais ou menos relacionadas. Ou seja, as empresas de mídia deixaram de ser empresas de mídia para passarem a ser empresas de comunicação. O que é que isto significa? Isto significa comunicação e consultoria de comunicação. Se reparar hoje numa empresa jornalística, e isso é uma tendência, digamos, em várias partes do globo, as empresas de mídia, no fundo, criaram um conjunto de iniciativas, ou seja, o seu core business, apesar de continuar a ser a produção de conteúdos jornalísticos, já não é, digamos, apenas por aí que obtém as receitas. Por exemplo, o The Economist ou o Financial Times, cerca de 30% das suas receitas, enfim, já não tenho o número preciso, já não provém da venda daquilo que são os produtos jornalísticos em si mesmo, como nós conhecemos. São a organização de conferências,
são outro tipo de eventos que fazem. Por exemplo, prestam serviços, o The Economist tem uma unidade que é a Unit Intelligence, que desenvolve um conjunto de conteúdos para vender a bancos internacionais, relatórios, ou seja... Isso não pode pôr em causa a própria identidade, a emissão essa é uma questão, e a identidade editorial e a razão de ser dos órgãos de comunicação social em si? Essa é a questão fundamental, ou seja, para quem tem uma visão puritana, não obviamente não no sentido negativo, daquilo que é a forma de estar clássica no jornalismo, evidentemente que isto é uma alteração completa do posicionamento das empresas de mídia. Mas isso por um lado. Por outro lado... Mas deixe-me só perguntar-lhe, essa é uma tendência dominante? É claramente dominante, basta ver, em Portugal consegue ver isso, portanto, é evidentemente uma escala menor, mas se reparar hoje num relatório de contas de uma empresa de mídia, aquilo que eles fazem hoje em termos de negócio são, digamos, tentam por exemplo, produzir conteúdos para outras empresas, portanto, o Cosman, através de departamentos que Cosman Publishing criaram, content branding, ou seja, no fundo estão a vender serviços de comunicação para outras empresas, ou seja, o jornalismo é ali uma parte. Agora, perguntar-me-á, bom, isto... Que problemas é que isto traz à sociedade? Bom, evidentemente que pode haver aí algumas fronteiras éticas que sejam questionáveis. Mas, por outro lado, também que sejamos, digamos, sóbrios nesta análise, se não forem essas iniciativas, se calhar muitas empresas já tinham desaparecido. Pronto, e aqui temos que fazer um balanço disto, porque no fundo mudou completamente um jornal ou uma revista. Aliás, temos recentemente o caso do Diário de Notícias, não é? Que migrou para o digital. Aliás, eu tinha escrito há cerca de 2 anos, por coincidência, um escrito, não tinha falado numa entrevista numa revista que é a Meios e Publicidade, há cerca de 3 anos até, em que eu na altura já dizia, bom, alguns jornais diários em Portugal terão que passar a semanários porque não vão ter mercado. E, de facto, isso aconteceu com o Diário de Notícias, passado 3 anos. Eu só errei porque pensava que era mais cedo. Mas uma coisa é encontrar um modelo de negócio que seja sustentável, outra coisa é alterar o negócio, que é o que está em causa. Pois, sabe que hoje as empresas, e não é só no setor dos mídias, cada vez mais exploram modelos de negócios híbridos. Ou seja, não há só um modelo de negócio. Portanto, tentam, no fundo, aproveitar o know-how que têm e os recursos que têm, recursos materiais e alguns recursos ociosos, porque algumas empresas têm recursos em excesso que não estão a ser utilizados. Portanto, e estão a tentar criar outras formas de criar, enfim, de desenvolver negócio para conseguir complementar e diversificar a sua atividade para complementar a perda daquilo que é o negócio tradicional. No fundo, usando aquela expressão portuguesa, é não meter os ovos todos no mesmo cesto. Precisamente, se nos cai o cesto, parte os ovos todos, não é? E, portanto, o que está a acontecer às empresas de mídia é exatamente isso, estou a tentar entrar em outras áreas de negócio que, de alguma forma, convirjam com algum know-how interno que têm, algumas estruturas, recursos que têm, e prestam outro tipo de serviços, como as conferências, como eu disse, como a organização de seminários, como a prestação de serviços a empresas externas. Bom, isto para falar naquilo que é o mais próximo da comunicação, porque depois há outras empresas que entram completamente noutros negócios, não é? Enfim, para não falar, obviamente... Ser um ator económico, por exemplo, a falar de economia, é ainda mais questionável. Pois, sobretudo para os jornais de economia também, não é? Mas é questionável, enfim, pronto, nós de facto estamos num período, digamos, eu creio que ainda a poeira começa a assentar, é um período novo, nunca se pensou, enfim, nunca se vislumbrou, digamos, evidentemente que há uns anos para cá já percebemos o que é que está a acontecer, mas foi tudo muito rápido. Sim. Agora, eu não sou assim tão cético do ponto de vista daquilo que é o futuro dos mídias. Eu acho que os mídias vão se conseguir reposicionar outra vez e vão reganhar a sua importância, porque até podem vir, de facto, vir a reforçar a sua importância, porque esta dispersão grande hoje daquilo que é visto como confusão entre informação, conteúdo, jornalismo, eu acredito que daqui a uns tempos as pessoas vão começar a pensar que vão precisar outra vez do papel do jornalista que pode ajudar a selecionar os conteúdos. Porque uma coisa é ter muitos conteúdos, outra coisa é saber o que é que são os conteúdos, outra coisa é saber, digamos, o que são fontes verdadeiras, e já lá vamos à questão das fake news, mas queria só aqui falar de um exemplo muito interessante que é sobre a indústria fonográfica, e que é inspirador, em certa medida, para analisar outras áreas dos mídias.
A partir de 2014, a indústria fonográfica do Reino Unido fez um relatório, a Associação da Indústria Fonográfica, um relatório onde concluiu que passaram a vender-se mais discos em vinil do que CDs, ok? Bom, e qual foi a conclusão delas? A conclusão foi aparentemente simples, mas que de facto muita gente ignorava. Os consumidores nunca deixaram de querer comprar discos em vinil. A indústria fonográfica é que, por questões de maximização económica, investiu na tecnologia do CD, que era mais rentável. Bom, e agora é um nicho. Agora não é um nicho, não é apenas um nicho, não. Agora não é um nicho. A indústria fonográfica vende outra vez mais, em muitos países, que os CDs. Okay? Portanto, mas vende-se cada vez mais na internet, isso é que é o grande bolo certo, do mercado do século XXI. É verdade, vende-se cada vez mais na internet, mas e aí é um ponto forte o CD está muito mais ameaçado pela internet, porque as pessoas que compram o disco vinil não têm uma relação com o produto tão distante como comprar um CD. O disco vinil é um objeto. É um objeto, é uma experiência, ou seja, há aqui enfim, está associado àquela ideia do retromarketing. Há aqui, por um lado, digamos, algum revivalismo, mas também há aqui uma ideia forte, cada vez mais crescente, que é as pessoas querem viver experiências. Portanto, e o disco vinil, de facto, permite, digamos, do ponto de vista de mostrar a sua posse de um objeto claro, que foi de culto durante algum tempo, agora não já existe mercado, isso já deixou de ser de culto, não há disco jockey hoje nenhum que não faça as suas performances já outra vez baseadas no disco. E porquê é que isto é importante comparar com os jornais ou com outras empresas de mídia clássicas? Porque, evidentemente, se os jornais deixarem de investir no desenvolvimento de conteúdos, de facto deixam de ser relevantes e aí desaparecem completamente. Ou seja, é preciso resistir um bocado, porque eu creio que os leitores vão outra vez reaparecer no mercado. Agora, uma coisa é certa, já não iremos ter tantos players, tantos operadores de mercado, tantos jornais, tantas revistas, como no passado, do ponto de vista daquilo que é o suporte analógico, porque o mercado, de facto, já não sustenta isso, porque, no fundo, é como ter um bolo a dividir por cada vez mais pessoas, inclusive as plataformas online. Portanto, isso se chama realistas. Mas até temos mais pessoas a ler, não compram jornais e revistas, leem sobretudo na internet. Não há menos leitores, pode haver menos jornais, menos revistas no presente e no futuro, mas a questão do número total de pessoas que acedem à informação não só não diminuiu, como tem vindo a aumentar. Esse aspecto é um aspecto positivo, esse aspecto é uma grande oportunidade. A questão que se coloca aqui e há estudos muito interessantes, agora uma universidade espanhola fez um estudo muito interessante e com uma amostra terrivelmente abrangente, em que concluiu que comparou, digamos, alunos, e estamos a falar de crianças, alunos que liam ou consultavam, digamos, apenas informação ou conteúdos online e outros que liam realmente livros. E concluíram de uma forma muito objetiva que quem lia livros tem uma capacidade crítica de escrita, de interpretação muito superior, muito mais aprofundada. Portanto, porquê? Porque a relação com um livro ou com algo impresso é diferente. Portanto, não é uma relação tão distante como um suporte analógico. Portanto, e do ponto de vista cognitivo tem diferenças substanciais. Portanto, ou seja, isto também vai passar um bocado pelas escolas, portanto, e eu acho que esta é a questão fundamental. Pronto, e aí há um problema que tem que ser ultrapassado, porque é natural que as escolas tendam a ter cada vez mais pessoas jovens, mas se as pessoas jovens não tiverem esta perspectiva de relevar a importância daquilo que têm ainda aos meios analógicos, é claro que é complicado transmitir aos alunos essa mensagem. Mas, enfim, mas só pode passar por aí, quer dizer, não vejo de outra forma, portanto é haver provas evidentes de que aquilo que é impresso continua a ser relevante. Aliás, outro caso interessante é a indústria do livro. Nunca se venderam tantos livros como hoje. E este é outro dado muito importante. A Amazon também, a partir de 2014. 2014 tem sido um ano importante para perceber que o analógico não morreu. A Amazon vendia mais livros digitais até 2014. A partir de 2014 voltou a vender outra vez mais livros físicos. Portanto, consecutivamente. E aí também se põe a questão da repartição das receitas, porque a percentagem, e sempre foi assim, antes e depois da internet, a percentagem das receitas que vai para a pessoa que escreveu o livro é ínfima, comparando com os editores e distribuidores.
porque Estamos a falar de menos de... é por dois motivos. Menos Primeiro, de 10%, porque a competição 5, é 10%. maior e as livrarias estão a transferir o risco para os editores. Ou seja, os editores é que têm de suportar, no fundo, estes custos todos. Só para ter uma ideia, portanto, uma distribuição de um livro, e às vezes os autores não percebem isso, a distribuição de um livro, digamos, em Portugal, 60% no seu conjunto são logo para a distribuidora e para a livraria. Portanto, ou seja, restam, na melhor das hipóteses, 25%. Bom, mas o que eu queria aqui... E normalmente é muito menos do que isso até, para os autores. Mas há aqui outro fator importante, que é, não é só isso, é que, como eu disse, publicam-se cada vez mais livros, mas vendem-se cada vez, ou seja, os títulos, não se vendem tantos livros do mesmo título. Ou seja, há de facto um aumento da quantidade de vendas pela diversidade, mas digamos, a venda por título é menor. Pronto, se a venda por título é menor, os autores acabam por ganhar menos porque vendem menos. Agora, há mais autores, hoje toda a gente publica, há mais pessoas a publicar, portanto... Vamos regressar àquela questão do modelo de negócio, para usar a expressão que ficou consagrada, o modelo de negócio dos média, da comunicação social em si. Não é um negócio em sentido estrito, mas também é um negócio. Em relação à questão da paywall, é uma discussão recorrente, que é tão antiga como a própria internet como a conhecemos. Nesta altura, qual é a tendência dos meios de comunicação social em termos de presença na internet? É uma solução híbrida, é assim? Sim, não tem sido fácil, porque a questão aqui é que a informação tornou-se uma coisa banal com a internet, com o digital. Ou seja, há aqui uma espécie de direitos adquiridos por parte das pessoas que se habituaram a ter os conteúdos gratuitos na internet. Bom, e reverter isto não é nada fácil, é muito difícil. E, portanto, as tentativas que existem de paywall, os casos de sucesso são relativamente limitados, porque, na prática, o que acontece é que, digamos, fechando o acesso, enfim, podem conseguir transformar alguns leitores que consumiam informação gratuita em pagos, mas isso acaba por ser residual. De facto, temos poucos exemplos de sucesso. O New York Times é um deles, é um exemplo. O New York Times hoje tem uma presença... As assinaturas digitais do New York Times hoje representam, enfim, já não me recordo dos números exatos, mas são capazes de representar uns 16, 17%, pelo menos. E, portanto, já é... Mas, fora isto, há poucos exemplos a este nível. Portanto, as pessoas não estão disponíveis para pagar conteúdos de uma forma geral. Agora, se me disser assim, conteúdos específicos, especializados, científicos, técnicos, sim, as pessoas aí estão dispostas para pagar conteúdos. Agora, aquilo que é informação geral é visto como uma commodity, algo que se banalizou e que o acesso, digamos, é percepcionado como sendo livre. Porque, no fundo, foi esse o modelo logo no início. Porque se as empresas tivessem logo no início adotado essa política, se calhar não se tinha criado esse hábito. Mas, por outro lado, há aqui muitas formas, enfim, para não falar da questão da pirataria. Portanto, hoje por exemplo, uma banda de rock, hoje, quando lança um disco, já está a ser comercializado antes dele ir para o mercado formal, já está a ser comercializado no mercado informal. Vocês têm bons exemplos aqui na região. Portanto, enfim, ainda ontem um amigo meu me disse que numa determinada banda o disco ainda não está comercializado e já o tem. E para além dos DVDs, etc. Portanto, há de facto aqui há sistemas, há especialistas que conseguem no fundo, desbloquear, vão à internet e conseguem desbloquear, digamos, um livro, desbloquear um vídeo, conseguem. Portanto, isso só não é mais exponenciado porque... Pronto, enfim, há medo de alguma penalização, mas há muitos piratas que conseguem e depois disseminam essa informação. Mas ainda em relação à paywall, há pouco falava da questão do sistema híbrido, portanto, uma parte da informação está disponível de forma gratuita, outra parte, artigos de fundo, como por exemplo é o caso do Observador, que têm de ser pagos a partir de um certo número de acessos àquele tipo de artigos. Acha que é uma tendência que poderá ser replicada? Eu diria que é uma tentativa de tendência. Mas uma coisa é ser tendência, outra coisa é o resultado que isso traz. Portanto, nesse aspecto, há uma máxima, as estatísticas valem o que valem. Há uma máxima que é cada euro que uma empresa de mídia ganha no digital
perde 3 no analógico. Ou seja, logo por aí o balanço, digamos, fica logo desequilibrado. Portanto, Mas como uma pessoa que estuda e acompanha estas questões de perto, concorda? É válida essa citação de que eu... é uma resposta possível. Agora, é uma resposta possível que não é transformada em sustentabilidade por enquanto. Porque ainda continua a sustentar, e com dificuldades, o jornalismo ainda são os suportes analógicos. Porque o digital não está a conseguir, digamos... Cria valor, de facto, do ponto de vista de acesso à informação, alarga as audiências, mas essas audiências não se transformam em valor económico para as empresas. Ou seja, voltamos ao início, é preciso mudar a legislação. Sabe que estas coisas não se resolvem só com legislação, estas coisas resolvem-se, vamos lá ver. No fundo, existe um problema endémico de mercado. Portanto, e a questão, nós não há legislação ou não há, digamos, iniciativa que possa obrigar as pessoas a comprar um jornal ou uma revista e pagar, como faziam no passado, enfim, uma determinada geração. Aqui a questão só pode passar por conseguir mostrar que continuam a ser relevantes, e essa é que é a questão. Os jornais têm que continuar a mostrar que estão a criar valor e têm que transmitir essa percepção de valor. E, de facto, alguns jornais têm dado um tiro no pé, porque basta ver alguns jornais hoje. Nós compramos um jornal diário, por exemplo, em Portugal, comparando o fluxo noticioso de um jornal hoje com meia dúzia de anos atrás, ou 4 anos atrás, estamos a falar de uma redução para aí 50%, cerca de 50% das páginas, ou seja, e o preço aumentou. Ou seja, a percepção de valor do consumidor, digamos, reduziu-se substancialmente. E eu só vejo mudar isto, evidentemente, com essa capacidade de investir um bocado mais. Mas também é difícil, eu reconheço isso, porque, no fundo, as empresas de mídia estão precisamente descapitalizadas para conseguir reagir a esta disrupção, digamos, trazida pela internet. É uma tempestade perfeita. Por um lado, perderam mercado pela disrupção trazida pelo digital, pela internet, e por outro lado, pelo consumidor, e por outro lado, já estavam mais ou menos capitalizadas, não têm capacidade financeira, precisamente no momento em que deviam ter para reverter esta situação e investir em desenvolvimento. E tem havido um sério desinvestimento, por exemplo, em termos de jornalismo de investigação. É um dos reflexos desta revolução digital nos termos em que tem acontecido. Precisamente por isso, não havendo recursos, digamos, eu costumo sempre dizer, enfim, aos meus alunos e a alguns debates, eu nunca estive preocupado se as empresas jornalísticas geravam ou não lucro. Eu até costumo, ainda bem que geram lucro, porque se geram lucro, devem ter incentivo para investir em inovação e desenvolvimento, para pagar melhor aos seus colaboradores, aos jornalistas e outros colaboradores. Portanto, é importante que as empresas consigam gerar receitas e ter lucro, o que não está a acontecer. E é precisamente por isso, por haver esse reconhecimento da falência do modelo de negócio, não se estão a ver muitas situações que consigam reverter essa situação. Começa-se outra vez a repensar no papel das políticas públicas e dos apoios do Estado. Portanto, exatamente, era uma das questões que lhe queria também colocar. O debate foi aparentemente relançado pelo próprio Presidente da República há alguns meses. Como é que olha para esta questão? É incontornável reforçarmos os apoios do Estado à Para lhe ser sincero, social? acho que é incontornável. Portanto, porque não estou a ver nos próximos tempos, enfim, uma pessoa, enfim, com a velocidade que as coisas ocorrem, enfim, fazer futurologia não arrisco. Mas não estou a ver como é que as empresas de mídia conseguiram existir e continuar no mercado sem, digamos, haver aqui uma ajuda extra, porque na lógica de mercado isso não é possível. Portanto, se formos ver a análise das contas das empresas em Portugal, enfim, estão todas no vermelho, claramente. Excetuando um ou outro caso, mas depois temos que ver o endividamento que têm, que é outra questão, não é? Então, que aparentemente faturam valores interessantes, mas depois têm um endividamento grande. Portanto, e no balanço do conjunto, a situação é bastante complexa. Mas em que moldes é que esses apoios poderão acontecer? Bom, eu sobre os apoios, é uma área que eu já tenho feito alguma investigação e tenho participado, inclusive, em algumas conferências internacionais nessa área. A própria União Europeia agora também começa, digamos, a refletir. A refletir nisso. Houve uma altura que se achava que não fazia sentido, sobretudo quando havia alguma prosperidade no setor da comunicação social, há cerca de 10 anos a esta parte, 8 anos a esta parte, a indústria de mídia era relativamente próspera, sobretudo passou a deixar de ser próspera mais ou menos a partir de 2005, 2006. Achava-se que não fazia sentido haver apoios públicos para as empresas, porque o mercado funcionava, portanto não fazia sentido.
Hoje a perspectiva começa a ser um bocado completamente diferente, precisamente porque a questão aqui é, o jornalismo é importante, a questão de partida é essa. Evidentemente que creio que não há dúvidas, digamos, de uma forma geral, pronto, há sempre quem acha que não é importante, mas o jornalismo continua a ser importante para as sociedades democráticas, para a consolidação das democracias, que nunca estão consolidadas, não é? Para o desenvolvimento e consolidação, porque isso é um processo que nunca está fechado, portanto, enfim. E nós vivemos na Europa, enfim, alguns países com democracias aparentemente consolidadas e, pronto, e há movimentos que começam a ameaçar essa consolidação democrática. E há este novo contexto também das fake news, que já aludimos há pouco. Eu só queria concluir aqui, já volto às fake news, sobre a questão dos apoios. Os apoios são muito importantes, pronto, eu claramente sou a favor dos apoios, mas também sou a favor dos apoios, digamos, por projeto, não é um apoio automático. Porque os apoios automáticos também estimulam a subsídio-dependência e podem inibir até a inovação, porque as empresas ficam demasiado confortáveis com aqueles apoios e se calhar, digamos, isso não estimula algum risco de mercado, alguma abordagem de mercado. Portanto, sou a favor de apoios não a 100%, apoios a 50%, 60%, por projeto e com critérios bem definidos. No fundo, como se faz em relação aos fundos europeus em todas as outras áreas da atividade, isso mesmo, por projeto. portanto, isso mesmo. Aliás, essa questão dos apoios não é necessariamente nova, porque o programa Portugal 2020, que é o nosso instrumento, digamos, da política pública para apoiar a economia portuguesa, já é possível as empresas de mídia candidatar-se. Portanto, agora, o melhor apoio que têm pronto, isso é que tem de ser revisto, o melhor apoio que podem ter é 45% a fundo perdido para apoiar apenas a internacionalização. Claro que se quiserem desenvolver um projeto para o país, enfim, aí esse apoio é substancialmente mínimo. Pronto, eu acho que já existe o enquadramento possível, agora tem que, digamos, reformular-se e criar aqui, se quiserem, aquilo que se pode chamar uma majoração, digamos, especial para um setor. Pronto, já estão mapeados os clusters estratégicos para o país, a indústria criativa está mapeada, os mídias são uma parte integrante da indústria criativa e, portanto, provavelmente, eu acho que se devia pensar seriamente sobre não só o apoio para a indústria de mídia, como também para outras formas de produzir conteúdos culturais que são importantes, porque no fundo é também isso que acaba por conseguir tornar a cultura é sempre um grande embaixador dos países, e os mídias evidentemente são produtores culturais também, pronto, e para além de, obviamente, o contributo interno que proporcionam à sociedade. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas sobre a questão das fake news, falou na questão das indústrias culturais, que é de resto o tema que o trouxe desta vez aqui a Macau, e falou também do potencial da língua portuguesa na internacionalização das indústrias culturais portuguesas. Qual é que é o potencial e qual é que é a margem de progressão, por exemplo, aqui em Macau e na China? Como é que olha para esta questão? Bom, de facto, pronto, eu não estou cá só por isso, mas eu também estou a dar aulas e seminários, mais seminários, e pronto, e também a trabalhar num outro projeto que eu estou a desenvolver no Estado do Porto, que se chama PIMNED, e eu estudo aqui ações de cooperação. Portanto, sobre como é que eu vejo as indústrias criativas do lado de Portugal. Bom, de facto, Macau é uma plataforma por excelência para, digamos, uma placa giratória por excelência para conseguir, digamos, apoiar aqui logisticamente a internacionalização da indústria portuguesa para a Ásia. Diria que podem fazer experiências pilotos aqui em Macau para depois avançar de uma forma mais objetiva e mais abrangente para os outros territórios da Ásia, nomeadamente a China. Eu vejo com algum otimismo por vários motivos, porque de facto há uma nova geração, e na música vê-se muito isso, há uma nova geração enfim, de produtores, de autores, de pessoas que vão desenvolver, digamos, produtos ou bens culturais, se quiserem. Na música, por exemplo, enfim, ainda ontem alguém me colocou a questão, bom, Portugal, digamos, não desenvolve mais porque é o português, se fosse em inglês, digamos, tinha mais exposição internacional. É precisamente o contrário, porque nós não temos nenhum cantor, por exemplo, português, que tenha alguma forma internacional a cantar em inglês. As pessoas estão fartas da globalização.
Portanto, e há hoje um contexto internacional, na minha opinião, que é até favorável a culturas, digamos, e não estou a falar, obviamente, de uma cultura muito minoritária, mas Portugal não tem no mundo nenhum país com 10 milhões e meio de habitantes tão influente culturalmente como Portugal. Quer dizer, nós às vezes não temos ideia disso. Não há país no mundo. Pronto, pode ter a Grécia, ok? Dito, mas do ponto de vista linguístico não há. A Grécia, de facto, é mais influente, se quisermos falar em termos gerais. Mas do ponto de vista linguístico não há nenhum país do mundo onde se fala, onde 500 milhões de habitantes falam português. Não há. Portanto, isso é logo um potencial tremendo. E, portanto, Portugal, de facto, o facto de falar inglês não tem que ser, ou produzir conteúdos em português, não tem que ser problema. Agora, por exemplo, o fado é relativamente popular no Japão e pronto, e não, eles não entendem a música, não entendem a letra, mas entendem a emoção, entendem o estilo. Também há muita gente que não percebe nada em inglês e gosta de determinadas músicas em inglês. Portanto, há aqui uma parte emocional, uma parte sonora que é de facto internacionalizável automaticamente. Agora, isto também tem a ver, sobretudo, com o posicionamento dos artistas nessa lógica internacional. E há uma nova geração que percebeu isso, que já pensa um bocado numa lógica de mercado, não se centram só na produção criativa, já pensam numa lógica de mercado. E eu creio que é esse o caminho, e há bons autores, na indústria do livro, já temos autores portugueses que, de facto, vendem em todo o mundo, quer dizer, para não falar, enfim, o João Luís Peixoto, enfim, o José Rodrigues Santos. Enfim, há muitos autores hoje que já começam a publicar noutros países. O José Rodrigues Santos, creio que chegou a ser o segundo ou terceiro livro mais vendido em França, por exemplo. Portanto, isso começa a acontecer. As pessoas estão fartas da globalização e querem testar outras experiências culturais. Portanto, esse é um contexto muito favorável para nós. E nós já estamos a sentir isso, inclusive, no fluxo turístico que hoje Portugal tem. Portugal é, de facto, um case study mundial. Como é que, de repente, se tornou um país bastante atrativo a nível turístico? Claro que não podemos comparar com a dimensão da Ásia, porque só Macau, com 600 milhões de habitantes, tem 32 milhões de 600 turistas. Mil. Quantos? 600 mil. 600 mil habitantes, mas consegue 32 milhões de turistas por ano. Bom, mais até, nesta altura. Pronto, ou mais até. Portugal tem à volta disso e tem 10 milhões de habitantes, mas estamos a falar de uma realidade diferente. Tem uma margem de progressão tremenda para Portugal. Portanto, enfim, e essa exposição internacional do turismo vai alavancar a internacionalização da cultura portuguesa, na minha opinião. Portanto, agora tem que ter pessoas empreendedoras, artistas, é certo, mas eles têm que perceber que estão no mercado. Portanto, e por isso precisam de formação também nas áreas de gestão e do marketing, que é essa área que eu tenho estimulado através de alguns cursos. Bem. Evidentemente há muitos outros, enfim, o meu pequeno ou residual contributo nisso, conjuntamente com outros colegas. Estamos a tentar, à semelhança do que se está a fazer noutros países, criar alguns cursos nesta área, mas evidentemente que isto tem que ser alargado por outro tipo de pessoas e professores. Tem que se investir mais em cursos de gestão na área da indústria criativa. Portanto, são temas que davam para uma outra entrevista, mas já chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por ter vindo ao... Muito bem, o tempo é sempre um recurso escasso, mas pronto, enfim, tentámos aproveitar da melhor forma possível o tempo. Agradeço, de facto, esta oportunidade. Muito obrigado. Cidades. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.